Grande desafio que nós temos nessas semanas de compartilhar a respeito do Salmo 23 e a partir dele buscarmos respostas de Deus para o momento que temos vivido enquanto sociedade, enquanto pessoas. E hoje pela manhã tivemos um tempo muito especial com os irmãos, com a igreja, recebemos novos membros, compartilhamos a palavra, celebramos o nome de Jesus. E é tão bom novamente podermos celebrar o Senhor aqui. Eu sei que muitos pais tiveram um dia especial aí, estão tendo, não é? Com celebrações, com festa, com tempo em família. E esse tipo de celebração, ela é muito impõe coisas para as nossas vidas, não é? Não deixarmos com que a rotina nos engula e talvez não deixarmos com que alguns desses elementos sobre os quais vamos falar nas próximas semanas prejudiquem algo tão importante que é a compreensão e o projeto de Deus para a família e para as relações humanas. Estava dizendo pela manhã que meditar no Salmo 23 e encontrar essas respostas é um desafio para nós pastores também, porque somos acometidos de desafios, somos acometidos de lutas, enfrentamos grandes dificuldades e ao estarmos pregando e ministrando os irmãos aqui, também temos sido confrontados pelo Senhor com aquilo que estamos apresentando à igreja. Então, precisamos estar atentos em oração e certos de que o Espírito de Deus aqui neste lugar, querido, ele vai alcançar o seu coração, ele vai alcançar a sua mente, ele vai alcançar a sua história, a sua vida, assim como eu desejo, eu espero que ele alcance a minha vida, e como eu preciso da ação de Deus sobre a minha vida, e como nós todos precisamos, que esse mesmo Espírito haja em nós e haja sobre nós, para que sejamos moldados e transformados à imagem e à semelhança de Jesus. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, e eu farei a leitura do Salmo 23, mas gostaria que você tivesse um tempo de aquietar-se e permitir com que os seus ouvidos trabalhem de maneira especial no seu coração e na sua mente ao fazermos a leitura desse Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gostaria que você assistisse esse próximo vídeo junto comigo.
Pare. Espere. Deixe. Aguarde. Aquiete-se. Espere. Aquiete-se. São palavras difíceis da gente assimilar hoje em dia. São palavras que parece que provocam um sentido contrário do seu significado. Quando vimos alguém pedindo-nos para parar, dá vontade de acelerar. Quando pedimos para alguém esperar, nos dizendo para esperar, parece que ficamos ainda mais impacientes. Quando alguém pede para nos aquietarmos, ficamos ainda mais inquietos. Como é difícil, num mundo cheio de conectividade, num mundo cheio de informações, num mundo cheio de disponibilidades e oportunidades, respirarmos fundo e tranquilamente. Não sei quantos de vocês já fizeram esse exercício de tentar sentir o seu próprio corpo no momento que você respira. Eu quero te convidar para você fazer isso comigo. Você pode inspirar lentamente e soltar o ar lentamente também. Vamos tentar fazer isso? Mais uma vez. Alguns irmãos já estão ficando meio desesperados com essa conversa toda aqui. Vivemos num mundo tão barulhento. Vivemos num mundo com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta acessibilidade, nesse ramo que parece difícil encontrarmos um espaço para o silêncio em nossas vidas. E veja bem, a vida humana nessa era da tecnologia, ela nunca foi tão bem servida, porque as intenções e o discurso é de que os avanços tecnológicos, e os novos equipamentos e as novas utilidades, elas existem para servir a humanidade. Elas existem para servir a nós, para que nossa vida seja melhor. O novo mundo que se abre, com tantas possibilidades, com inúmeras oportunidades, desde a revolução nas comunicações até as facilidades domésticas. Tudo nos leva a acreditar que através desses aparatos, nossa vida vai ser melhor, vai ser mais cômoda, será mais confortável. Cada vez atingindo mais êxito e produtividade diante de menos esforço, de menos trabalho. Controle remoto, por exemplo. Já não precisamos ir até a televisão e tac, 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 e depois aperta o botãozinho e faz o ajuste fino, até encontrar o meio que tem menos fantasmas na tela. Mesmo porque hoje nós temos TV a cabo, com HD, Full HD, LED, 4K e até 8K para os mais entendidos, sendo transmitido no Rio de Janeiro, no museu, num dos museus ali. Telefone sem fio. Quando antigamente tínhamos que combinar, talvez os meus avós tinham que combinar o horário em que alguém faria uma ligação para eles. Hoje, carregamos os telefones por aí, que não são mais apenas telefones. Também fazem ligações, por incrível que pareça. Mas, através de textos, de mensagens, de conferências de vídeo, podemos falar com pessoas que estão do outro lado do mundo, se estivermos conectados aí no 3G ou no Wi-Fi, ou seja lá qualquer outro tipo de conexão que possibilite isso. Babás eletrônicas, que nos permitem acompanhar os nossos filhos nos seus quartinhos, não precisam mais dormir no berço ao lado dos pais durante um bom tempo, já coloca lá e deixa a babá eletrônica informar se algo não vai bem.
outras babá eletrônicas, se chama televisão. Ou galinha pintadinha. Quem sabe Peppa Pig sirva melhor ainda como babá eletrônica nos nossos dias para os nossos filhos. Eu falo isso com conhecimento de causa, viu, irmãos? Já tem 2 usando e vem mais um por aí. Compartilhar conhecimento. Hoje temos acesso a bibliotecas do mundo inteiro, a culturas ao redor do mundo, a ponto de grupos extremistas e que planejam o mal contra a humanidade têm atuação no mundo inteiro, através dos seus núcleos e principalmente através de recrutamento digital. Realidade aumentada, que permite com que uma nova realidade seja criada a partir da realidade que nós estamos aqui. Os irmãos ouviram falar muito, talvez, nessas últimas 2 semanas, sobre um jogo que saiu por aí, tem dominado aí adolescentes, jovens e até adultos, que saem por aí caçando pokémons. É bem capaz que já tenham caçado alguns por aqui, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente compartilhou alguma coisa que diz assim: caçar Pokémon é fácil, difícil mesmo é você encontrar Filemon, quando você vai abrir a Bíblia, não é? Vivemos um mundo onde essas facilidades todas, ou esses avanços todos, tentam nos ajudar a ter uma vida mais fácil, a tornar as nossas vidas e as próximas gerações mais agradáveis, mais confortáveis, mais exitosas, mais felizes. Portanto, é muito bom nós podermos chegar diante de tantos avanços e poder concluir, eu e você chegarmos à seguinte conclusão: nós desfrutamos sim, a nossa sociedade humana desfruta sim de mais paz interior, de mais tempo para a família, de mais equilíbrio nas rotinas, de mais alívio para a alma. As pessoas estão mais calmas. Afinal de contas, todos os desenvolvimentos tecnológicos e os avanços da humanidade servem para que sejamos mais calmos. Menos preocupações, emoções mais ajustadas. A felicidade generalizada, espalhada por aí. Pessoas rindo à toa por onde andam e por onde passam. Hoje, diante dos avanços que prometiam melhorar a vida, todos nós podemos dizer que vivemos uma vida melhor, uma vida sem pressão, sem insegurança, sem incerteza, sem conflitos, porque afinal, é para isso que serve os avanços da sociedade humana e as ações humanas em favor das nossas vidas. É assim que nós vivemos hoje em dia? Cada vez mais pessoas inseguras, cada vez mais pessoas incertas, cada vez mais dúvidas, cada vez mais cansaço, cada vez mais estresse. Seria muito bom se tudo isso que eu acabei de dizer fosse verdade, mas não é. Em meio a tantos recursos que jamais foram disponibilizados para homens e mulheres, para essa geração, nenhuma outra geração teve recursos como esses, para que a vida fosse melhor. Ainda assim, encontramos altos níveis, talvez os mais altos de toda a história da humanidade, de ansiedade, de angústia, de terror, de síndromes, de desespero, de desesperança. Parece que quanto mais recursos que recebemos para melhorar a nossa vida, mais sufocados nos sentimos, mais pressionados somos, mais acuados ficamos e menos vivos para desfrutar de uma vida plena e abundante parecemos ser. Não poderia ser diferente, porque a paz que o homem tem buscado para desfrutar a sua vida e ser plenamente realizado, ela não se encontra em ações humanas, não se encontra em criações humanas, não se encontra em desenvolvimento tecnológico ou comodidades para a vida.
Não se encontra em nada, absolutamente nada, do que o homem possa oferecer. Tudo o que surge da humanidade, tudo o que surge do próprio homem, a não ser que ele seja 100% divino também, é frágil, é passageiro, é ilusório e escraviza. Quantas pessoas vivem hoje escravizadas pela rotina, pela angústia, pelos equipamentos, pelas facilidades e pelas comodidades. Porque ter um carro não basta, ter este carro não basta. Fazer uma viagem não basta. E vivemos a vida inteira, o ano inteiro economizando dinheiro para fazermos uma viagem de uma semana ou de 10 dias e desfrutarmos ao máximo dessa viagem e postarmos fotos nas redes sociais para mostrar para os outros que a nossa vida é perfeita quando não é, para que os outros sintam-se penosos porque nós temos a melhor vida do mundo e os outros não têm. E isso acontece no meio das redes sociais, que é o maior ambiente de intrigas e mentiras que já foi criado pela humanidade. E voltamos pressionados, angustiados, estressados, desesperados, aguardando pela próxima viagem, viciados em momentos, viciados em circunstâncias simplórias, não são simples, simplórias, diante de um todo de uma vida que nós poderíamos viver. Somos reféns das nossas criações, somos reféns das nossas comodidades, somos reféns dos nossos sonhos de consumo, que nem nossos são, mas foram plantados, dizendo que é assim que eu e você e as nossas famílias poderão alcançar a felicidade. Maquinações e articulações humanas não resolvem a busca pela fonte de vida. Ela só pode ser satisfeita não por elementos externos, mas de dentro para fora. E isso acontece de uma maneira intensa e nós não conseguimos chegar nisso porque nos sentimos autossuficientes. Numa sociedade ou no momento da história com tantos recursos, eu preciso dar conta. Eu não posso abrir mão, eu não posso fracassar. Autossuficientes porque eu tenho que resolver. E se eu pedir ajuda, e se eu recorrer a alguém ou a outro que não seja a mim mesmo, eu sou um fracassado. Orgulho. Orgulho de dizer não consigo. Orgulho de reconhecer a sua incapacidade. Orgulho que impede que se busque alternativas que sejam longe de si mesmos. Egoísmo. Porque até mesmo, por muitas vezes, o bem que fazemos ao outro, se não for dirigido pelo Espírito de Deus, é uma forma de massagear o próprio ego e dizer, viu como eu sou bom? Tudo isso porque, diante de tantos recursos, de tantos avanços ou comodidades, a nossa intenção, ou a nossa meta, ou aquilo que é plantado em nós para que consigamos ser é independência. E a independência e a tentativa do homem ser independente foi a causa da sua queda. E tem sido a causa da nossa queda, talvez todos os dias de nossas vidas. E com isso tudo, nesse ambiente dirigidos pela autossuficiência, pelo orgulho, pelo egoísmo, movidos por um desejo de independência, não conseguimos encontrar paz. Inquietos, agitados, demoramos para dormir, temos dificuldade de acordar. Precisamos produzir, e lá se vão horas extenuantes, e uma vida cheia de fadiga, onde não se desfruta, onde não se vive, onde se vaga. Talvez, nesse aspecto, sejamos muito parecidos com uma série de TV que passa por aí, chamada The Walking Dead. Nas inquietações e agitações da alma,
nós não conseguimos parar. Inquietação externa, porque é uma busca incessante. E cada uma das nossas conquistas, de acordo com os padrões dos dias em que nós vivemos, gera uma sensação de que ainda há mais para se conquistar. Cada conquista que nós temos nos faz deparar com algo que ainda não foi atingido. E aí ficamos inquietos novamente. É uma busca incessante, é uma busca insaciável. E assim a nossa mente, o nosso coração, a cada passo que nós damos, nos apresentam mais pressão e mais peso e mais inquietações. Uma inquietação interna, porque nós vivemos negando a verdade de que de fato somos incapazes de viver em paz por conta própria. Negamos a verdade de que a felicidade não habita em mim, não depende de mim. Negamos a verdade de que a satisfação plena e o bem do outro não são coisas que eu estou apto a produzir por mim mesmo. E nisso tudo, vamos tendo uma vida recheada de insatisfação, de desconfiança, de suspeita, de desconforto. Não há mais espaço para o silêncio. Porque quando nos silenciamos, entramos em um ambiente de terror. Porque começamos a ouvir as vozes que tentam nos direcionar, nos dirigir, nos levar para onde parece que encontraremos paz. Em meio a tantas vozes como essas, que tentam nos seduzir, nos influenciar e nos convencer, vivemos um ambiente de intensidade exterior, de uma intensidade exterior e de uma tormenta interior. A geração Y, que são aqueles jovens que têm 30 anos e a partir daí se gaba de viver uma vida muito mais intensa do que a de seus pais. Porque agora esses jovens da geração Y, eles escolhem quando, onde e como eles vão trabalhar. Mas ao mesmo tempo, é uma geração que sempre se compara com os outros e sempre tem algo para dizer que ele não é tão feliz quanto o outro. E nesse se gabar dessa relação com a geração anterior, que cumpria os seus horários, que tinha um lugar de trabalho, que tinha que cumprir aqueles objetivos, aquelas regras, essa geração que agora vive com certa liberdade para escolher o quando, onde e como trabalhar, vive amarrada e impossibilitada de desligar sequer, porque à meia-noite o cliente deseja um trabalho e você não consegue desligar. À 1h chega uma mensagem, você tem que trabalhar. E assim, o seu trabalho não está mais em um lugar, mas você é o seu trabalho e por onde você está trabalhando. Tudo em nome de uma liberdade, de uma independência. Mas que na verdade se resumem a uma escravidão, a uma dependência do resultado, da produtividade, do sucesso, do bem-estar, do último equipamento da moda, do mais avançado, da popularidade e de um status. É importante parecer ser. E nisso encontramos inquietações. Porque as tendências sempre mudam e nós temos que mudar com elas. Não há paz, não há descanso. Nossa força de vida, ela vai sendo consumida com esse ambiente, com essa rotina e com esse estilo de vida. Mas uma coisa a palavra de Deus nos ensina. O Salmo 23 nos ensina, queridos. Não foi para isso que o bom pastor nos criou. Não é isso que o bom pastor preparou para aqueles que são as suas ovelhas. Essa vida frenética não é o desejo e não é o resultado de se viver de acordo com os cuidados daquele que é o bom pastor.
Não que na nossa vida não possam surgir adversidades, quando nós seguimos e nos dirigimos de acordo com a voz desse pastor. Mas é que nós vivemos um ambiente onde essas adversidades, circunstâncias que nos transtornam tanto, que nos inquietam tanto, são produzidas, são geradas por nós mesmos, por conta das nossas escolhas, que não são escolhas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, que não são escolhas orientadas, influenciadas, cercadas ou apresentadas por aquele que sim, deseja nos levar a pastos verdejantes e a nos guiar para as águas tranquilas. Tudo isso é resultado da autossuficiência, do orgulho, da vaidade, da pecaminosidade que habita em nós e que nós permitimos que em nome de um bem-estar ou de um lidar de acordo com o contexto do nosso tempo, nos domine, nos aprisione e nos tragam tristezas e tormentas. Nós assumimos o controle da vida, nós assumimos os sonhos, assumimos o controle dos planos, assumimos quais são os caminhos que nós devemos seguir e dirigir, e em vez de nós termos um pastor que vá diante de nós e nos guie para o lugar aonde ele deseja nos levar, preferimos ter um chofer, um motorista, que nos leve aonde nós desejamos. E muitas vezes é assim que nós tratamos a nossa relação com o Senhor. Não é que o Senhor me guie de acordo com a sua vontade, mas é que o Senhor me leve aonde a minha vontade deseja chegar. Nossas próprias escolhas, sem a influência da voz do bom pastor, nunca poderão proporcionar descanso para a alma, mas vão provocar deserto, vão provocar desilusão, vão provocar angústia e inquietação. E essa não é a intenção do bom pastor. Essa é a intenção daquele que veio para roubar, matar e destruir. Aquele que planeja tudo para nos transtornar e para nos tirar do foco, para que nós não sejamos capazes de distinguir e nem sequer obedecer, ouvir ou nos dirigir de acordo com a voz daquele que de fato tem preparado para os seus águas tranquilas e pastos verdejantes. Deus nos aquieta. Esse é o desejo do bom pastor. Deus, o Senhor, o bom pastor, deseja sim que nós ouçamos a sua voz. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Talvez o maior desafio para mim e para você, queridos, nesse mundo em que nós vivemos, seja compreendermos a necessidade de aquietarmos o nosso coração e ouvirmos a voz daquele que realmente pode nos conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E quando nós dermos ouvidos à sua voz, algumas coisas que talvez hoje você não consegue fazer poderão acontecer. Veja bem, você poderá reconhecer o valor que você tem. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 26, diz assim a palavra de Deus: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vivemos em busca das coisas, nessa inquietação e agitação, porque precisamos encontrar valor em nossas vidas.
quando o bom pastor já nos apresenta que aquele que cuida tão bem das aves do céu tem um valor muito mais estimado por mim e por você. Aquiete-se, reconheça o valor que o bom pastor oferece a você. O valor que você já tem diante do bom pastor. Uma outra coisa que pode acontecer é você encontrar de fato contentamento e realização. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: descobri também beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Nós não nos satisfazemos com aquilo que nós temos. Nós não nos satisfazemos com aquilo que nos é apresentado pelo Senhor. Não sabemos desfrutar daquilo que Deus nos apresenta, mas quando descobrimos que temos o bom pastor, que nos permite desfrutar da vida, podendo comer, beber, trabalhar, e aí ter a sua recompensa por conta disso, é presente de Deus para mim e para a sua vida. Não precisamos ficar correndo de um lado para o outro, procurando a próxima melhor oportunidade. Não precisamos correr de um lado para o outro desesperados, tentando acumular mais, ou ganhar mais, ou reter mais. Precisamos sim permitir que os nossos olhos, o nosso coração desfrutem daquilo que já temos, que é dado pelo bom pastor. Contentamento. Quando você e eu distinguimos, ouvimos e resolvemos obedecer à voz do bom pastor, nós teremos condições de limitar. Lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Nós defendemos essa posição e esse versículo, dizendo que nós não temos que religiosamente preservar ou guardar o sábado. O próprio Jesus apresenta que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas nós pecamos quando nós negamos que existe uma necessidade humana, que é dosar a sua vida, a sua rotina e as suas atividades. É uma necessidade para o homem descansar e ter condições de contemplar. Mas, com tantas facilidades que nós temos, e tantos objetivos que são lançados sobre nós por essa sociedade, nós não temos tempo para o descanso. Temos que correr, temos que fazer a hora extra, temos que passar menos tempo com a família. Por quê? Estou pensando na família. Não podemos descansar. Assim como o pastor, tem sempre que ter uma atividade a mais, tem sempre que ter um grupo a mais, sempre que ter um projeto a mais, sempre que ter uma atividade a mais. Não respeitamos a palavra de Deus e nem o presente que Deus nos deu. O sábado foi feito para o homem porque existe uma necessidade. Mas se nós não estivermos prontos a ouvir a voz do bom pastor, vamos compreender que parar tem o mesmo significado de você vaguear, de você se desqualificar, desperdiçar, de você perder tempo quando há tanta coisa para fazer. Quando nós estivermos dispostos a ouvir a voz do bom pastor, nós teremos a capacidade de ajustar valores. E ajustando valores, lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, diz o seguinte: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós nos perdemos nos valores frenéticos da vida em que nós vivemos. Nós nos perdemos e, invertendo esses valores, temos uma grande capacidade de evoluirmos e prosperarmos e alcançarmos e conquistarmos muitas coisas que são ilusão, que são correr atrás do vento e que não vão contribuir em nada para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para a nossa eternidade. Que adianta, pois, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nós seremos capazes, ao ouvir a voz do bom pastor, de eliminar,
de excluir pesos da vida, de dosar e compreender o que é que nós devemos carregar ou não. E lá em Mateus, nos versículos 28 e 29 do capítulo 11, tem esse texto que nós conhecemos muito bem, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Paz, alívio, refrigério, pastos verdejantes e águas tranquilas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e guia-me mansamente para as águas de descanso. Esse é o plano de Deus para a minha vida. Esse é o projeto de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Porque as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. É necessário escolher, queridos. É necessário decidir, sintonizar, focar, afinar os ouvidos para poder ouvir a voz do bom pastor. Vivemos pressionados, e nessa cultura que nos é imposta, vamos adquirindo esses valores que nos sufocam. E as vozes que vamos ouvindo vão nos dizendo: faça isso, faça aquilo, busque aquilo outro. E ao mesmo tempo, numa corrida frenética que se transforma quase que numa esquizofrenia espiritual, porque nós já não sabemos mais distinguir o que é real e o que não é. Uma teoria do respeite o meu espaço, me dê um tempo, mas não existe espaço e nem tempo. Existe ouvir a voz do bom pastor, ou ouvir outras vozes. Vivemos dias de angústia, vivemos dias de sobrecarga, vivemos dias de inquietações. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é que você repouse em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Eu gostaria de terminar contando um testemunho bíblico, de um homem que recebeu uma promessa de Deus, uma promessa de que ele seria uma pessoa muito abençoada, e através dessa promessa realizada, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E você será uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas por você, através de você. Gênesis capítulo 12 está escrito isso. E Abraão sai, e Abraão vai. E entre erros e acertos, Deus vai confirmando o desejo dele de que Abraão seja esse homem. Mas Abraão e Sara não têm filhos. De onde vem uma nação gigantesca se não há filhos? Capítulo 15 de Gênesis, do versículos de 1 a 6, Deus chama Abraão e fala: você é um homem valoroso, você é um guerreiro, eu estou contigo, eu sou o seu escudo. Deus chama Abraão e Abraão ouve a sua voz. Lá em Gênesis 12, lá em Gênesis 15. E na voz que Abraão ouve lá em Gênesis 15, ele fala: Senhor, as coisas não estão indo bem. Eu estou a ponto de adotar alguém, porque não está dando certo esse projeto. Não tenho filhos ainda. E Deus lhe diz: Abraão, das suas entranhas vai surgir esse filho. Não faça nenhum arranjo. Deixe que eu cuido disso. E Abraão confiou em Deus. E Abraão confiou na voz que ele aprendeu a ouvir e seguir. Deus dá a Abraão Isaac. E Abraão e Sara desfrutam agora da realização da promessa. E Abraão e Sara agora podem se regozijar e se alegrar e viver talvez o melhor momento de suas vidas. E assim eles estão vivendo esse momento até que chega Gênesis capítulo 22. E em Gênesis capítulo 22, Deus diz: Abraão,
Abraão ouve novamente a voz do Senhor, naquele momento de júbilo, de alegria, de satisfação, porque ele tem o filho, ele tem a promessa sendo cumprida. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. E aí o Senhor lhe diz: Abraão, tome aquilo que você mais ama, o seu filho, e vá sacrificá-lo por mim. Vá oferecê-lo em holocausto. A mesma voz que chama Abraão, a mesma voz que confirma a promessa, a mesma voz que dá o filho da promessa. Essa mesma voz, a qual Abraão diz: eis-me aqui, pede a Abraão que lhe entregue esse filho da promessa. Abraão prepara as coisas, prepara os seus servos, prepara os animais que estavam carregando os equipamentos, não o animal da oferta, e ele vai com Isaac. E é um caminho de silêncio. Não há palavras, não há discurso, não há diálogo. Há silêncio. Gostaria que você que é pai, viveu um dia tão bacana hoje, conseguisse ou tentasse imaginar as emoções que passavam pelo coração de Abraão, sabendo que ele estava levando seu filho para o holocausto. Gostaria que você, mulher, imaginasse a condição de Sara. Eu acho que Abraão não contou para Sara o que ele estava indo fazer, porque Sara não ia deixar. Mas silêncio. Silêncio que é rompido por uma pergunta da própria criança: pai, aonde está o animal que será sacrificado? Uma resposta Abraão dá: o Senhor proverá. Silêncio novamente. E Abraão é capaz de fazer todo esse rumo de 3 dias em silêncio na sua alma. Ele chega no topo, só ele e seu filho, eles preparam o holocausto, preparam o altar. Abraão amarra o seu filho, coloca-o sobre o altar. O seu filho, o filho da promessa, aquele que Deus prometeu que seria a origem de uma grande nação. Mas a voz que ele conhecia lhe pediu. E Abraão levanta o cutelo. E naquele exato momento, a mesma voz que chamou Abraão no momento tão feliz, naquele momento de tanta inquietação, de tanta angústia, de tanta dor, aquela mesma voz diz: Abraão. E a resposta de Abraão para aquela voz é: eis-me aqui. A mesma resposta de Abraão, no momento de alegria e felicidade, é a resposta que ele dá no momento mais angustiante da sua vida. Abraão não rejeita, Abraão não desconfia, Abraão simplesmente diz: eis-me aqui. Isso só é possível quando nós conhecemos a voz que nos guia. Isso só é possível quando nós reconhecemos a voz do bom pastor, que é a mesma na hora da alegria, na hora da angústia. E é nessa mesma voz que nós podemos descansar, sabendo que Ele vai nos levar para repousar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. No final da história, nós já sabemos, aquela voz diz: pare tudo o que você está fazendo. Aquiete-se. Seu sacrifício já foi oferecido. E eu e você, enquanto tentarmos controlar nossas vidas, nossos planos, ou corresponder à frenética expectativa da sociedade em que nós vivemos, não conseguiremos aquietar-nos. Mas quando decidimos ouvir o bom pastor, poderemos ser guiados às águas de descanso e aos pastos verdejantes para repousar. E quem sabe, aprenderemos o verdadeiro significado de confiar nesse bom pastor. E poderemos juntos cantar, quem sabe, essa canção que diz: só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de
o teu nome. Você pode cantar? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir seu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Oh, é capaz de dar ao homem salvação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas de descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou poderoso, eu sou tudo o que vocês precisam. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seja, Senhor, essa quietude e essa solitude que nós desfrutamos agora nesse tempo. Algo que nos acompanhe, algo que nos persiga, porque tudo o que nós queremos, Senhor, é ouvir a sua voz e segui-la. Queremos ser suas ovelhas, guiados, dirigidos, cuidados por aquele que é o bom pastor. Nos ajuda, Senhor. Humildemente, Senhor, nós pedimos. Nos ajuda, Senhor, a equalizar a nossa alma, para que a sua voz seja de fato ouvida e saibamos reconhecer o seu cuidado e o valor que nós temos em Ti. Possamos encontrar o contentamento que existe na sua presença e naquilo que o Senhor já nos proporciona. Possamos, Senhor, ter a coragem de dizer basta e limitar as nossas atividades e as nossas ações para uma vida saudável. Possamos, Senhor, equalizar, Senhor, as nossas emoções e as nossas expectativas, Senhor, para que saibamos que podemos, Senhor, ganhar muito mais investindo na eternidade do que nas coisas materiais e terrenas correspondendo aos sonhos e projetos humanos. E nos ajuda, Senhor, a aliviar o peso que nós carregamos, porque o Senhor mesmo já nos ofereceu. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e que possamos de fato, no mundo cheio de tormentas, encontrar descanso para as nossas almas e quietude para o nosso coração. Obrigado, bom pastor. Obrigado, bom pastor, por nos dar descanso, repouso, pastos verdes, águas tranquilas, uma vida que tem significado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.